Então sejam todos muito bem-vindos, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Você papai, você mamãe, você irmão, titio, titia. Hoje a gente está fazendo o culto da família, fazemos uma vez por mês. E qual é o objetivo? É trazer você para a casa de Deus, né? Eu pedi aos irmãos que usassem uma estratégia sutil, né? Convidasse você e dissesse, vamos à casa de Deus hoje, é culto da família e tal. Domingo é dia da família estar lá. E se não quiser vir, pega um revólver. Pega um revólver, bota na cabeça dele e diz, vamos para a igreja hoje. Sim ou não? Não sei se fizeram, se alguém usou essa estratégia, mas que bom que você está aqui. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe muito. E nós fazemos voto que você pegue alguma coisa aqui hoje e leve para a sua casa. Estão comigo? Leve para a sua casa. Eu ouvi uma vez uma história e diz que no país do cão, do diabo, o negócio lá, diz que na casa, lá no país que ele morava, tinha uma regra. E a regra era que toda família tinha que esconder o seu próprio lixo, né? Vocês já ouviram isso aqui algumas vezes. Diz que nesse país a regra era que toda família produzia seu lixo e ela mesma tinha que esconder o lixo na sua própria casa, tinha que arranjar um jeito. Não tinha caminhão de lixo, nem tinha lixão para colocar o lixo, então todo mundo tinha que esconder o seu lixo em casa. Aconteceu que uma vez o cão olhou para dentro da casa dele e disse, rapaz, não tem mais lugar para guardar lixo aqui não. E era lixo demais dentro da casa dele, do cão, né? Dentro da casa dele, tinha lixo tudo quanto era canto. Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Então ele teve uma estratégia maligna, foi no mercado, comprou uma caixa de papelão, botou os lixos dentro da caixa de papelão, botou uma fitazinha e foi lá para a praça e colocou a caixa no banco e ficou observando o que acontecia. Depois de algum tempo, aquela caixazinha lá com um laço bonitinho, alguém passava e olhava e via que não tinha ninguém, carregava a caixinha para casa. Quando a pessoa chegava em casa que desmanchava a caixa, era lixo que tinha dentro. E agora, já que o lixo estava dentro da casa dele, ele não podia mais jogar fora, tinha que esconder dentro da casa. E assim diz que o cão começou a esvaziar a casa dele de tudo que era de lixo, colocando nas caixas, e as pessoas levando para suas devidas casas. Estão me entendendo? E é assim que a humanidade tem feito. Elas têm pego alguns lixos que têm aparência de beleza, de bonito, de presente, leva para casa. E aquele lixo começa a contaminar os filhos, começa a contaminar a esposa, o esposo, uma série de coisas. E daqui a pouco você não sabe o que faz com tanto lixo. Pois hoje eu espero que você leve não lixo para sua casa, mas você leve bons conceitos, bons conselhos, que você escute conselhos de Deus, que não vem com engano de caixa, com lacre, mas vem com o lacre da verdade. E a gente acredita que a única coisa que pode transformar o ser humano, a terra, a família, é a verdade, nada mais além da verdade. Se aquilo que você ouve não lhe parece verdade, então não pegue para você, porque não é bom. O Senhor Jesus disse, você conhecerá a verdade e você andará livre. O que nos liberta é a verdade, não mentira. Quem é o pai da mentira, ele diz que é o inimigo das nossas almas. Ok? Então espero que hoje você pegue boas verdades, bons presentes, leve para sua casa e dê de alimento aos seus filhos. Muito bem. Quero conversar hoje com vocês, talvez seja alguns assuntos desagradáveis, mas família é o lugar da gente tratar assuntos bons e assuntos ruins também. Ok? Vocês concordam que ninguém trata câncer com anador, com cibalena, ninguém trata, qual é aquele bem gostosinho? AS, né? Você não trata câncer com AS, não é verdade? Está lá o seu amado, Deus guarde, uma pessoa de um país bem distante tem câncer e não se trata aquele câncer com AS. AS é gostoso, eu me lembro, eu tomava quando era criança, toda vida que eu ficava gripadinho, qualquer coisa assim, mamãe vinha com AS, não sei nem se via, mas era bom, principalmente por causa do dengo, né? Ou coisa boa é dengo, é bom demais. Então, o problema a gente ficava bom, não era com AS, era só por causa do dengo, né? Do carinho, do afago, do afeto, é bom demais, por isso que mãe é um negócio sério. Então, mas não se cura câncer com AS, câncer se cura com
tratamento de choque, né? Não se mata coisa ruim com baladeira, tem que ser um instrumento forte para poder matar. Então, nem sempre na família a gente vai tratar de assuntos agradáveis, ok? A gente está tendo aqui na igreja o curso de casais, estamos na nossa 5ª aula hoje. Uma turma fez a aula deles hoje no Parque do Cocó. Foi? Eu estava lá, foi bem. Foi bênção, foi debaixo de chuva, foi uma aula muito divertida. Debaixo de chuva, a chuva vinha, botava os lençóis, depois passava, botava o lençol de novo. Lanchamos juntos, partilhamos de 2 lições lá, não foi só uma. E, enfim, e muita bagunça para ir, bagunça para voltar, e etc. e tal. Muito bom. Estamos na 5ª aula, está terminando a 6ª, próxima. Será aqui na igreja. Pode trazer convidados, né, Rodney? Muito bem. Olha só. Precisa aumentar agora, Vaz. Cadê tu? Vocês escutam aí atrás? Olha só, já passou. É só para você vir para cá. Aumente um pouquinho, aumente um pouquinho. Ok. Então, nós estamos na nossa 5ª aula. Sábado que vem vai ser a última aula. A última aula é feita aqui na igreja. Pode trazer convidados, pode trazer casais, amigos, para assistir uma aula e perceber como é, para ver se você tem vontade de fazer o curso de casais. Ok? Deus queira que você crie desejo de fazer o curso de casais e aprender a ser um marido melhor, aprender a ser uma esposa melhor, né? Tem coisinhas que a gente pode ajustar, melhora muito o relacionamento, melhora muito a criação dos filhos. Tem muita coisinha que a gente precisa despertar dentro de nós. A gente sabe, mas está dormindo. Então a gente precisa acordar, ok? Então, queridos, hoje eu queria falar com vocês, eu vou falar aqui uma partezinha, um recortezinho de uma de nossas aulas. Eu vou conversar com vocês hoje sobre limite. Ok? Diga comigo, limite. O troço difícil é limite. Como é que a gente entende essa questão do limite? Se lá atrás não estiver ouvindo, tu fala que eu grito, Vaso. Tá ouvindo aí, Franklin? Tá assim ou não? Pronto. Se der para ouvir aí, tu fala que eu grito daqui mais alto. É nós, tu levanta a mão. Tô ouvindo não, eu grito. Pois bem, nós vamos falar hoje sobre limite. O que é o limite? O limite é uma cerca que é colocado ao nosso redor para nos proteger. O problema é que nenhum bicho gosta de limite, e nem a gente também. Eu vou citar um exemplo para você. A gente está criando lá em casa uma calopsita e 2 periquitos australianos. E eles são uma graça. Não criamos cachorro, o cachorro a gente deu um destino, mas estamos cuidando dele. Por conta do, né? O cachorro tem uns odores, uns negócios. E o passarinho também tem, mas é menor, as coisas que eles fazem são mais delicadas, né? Então fica mais fácil assim. Então a gente tem 3 pássaros, um é a calopsita e 2 periquitos australianos. Aí cada um tem uma personalidade diferente. Tem um que eu chamo ele de Elisadão. A minha filha disse que o nome dele é Elias e o nome da fêmea é o Eliseu e a Elisa. Eliseu e Elisa. Só que eu acho que o Eliseu não é Eliseu, ele é um Adão. Por quê? Porque ele está sempre fugindo de mim. Então eu imagino que é Adão fugindo de Deus, ele é fugindo de mim, não quer comunhão, não quer contato, né? E a Elisa, ela é mais Eva, então a gente bota o dedo, ele vem, belisca o bigode, é uma graça. E o outro fica com ciúme, dizendo, eu quero ir para aí, mas ele não quer, a gente bota a mão, ele não vem. Aí quando a calopsita sai andando dentro de casa, a Elisa sobe no rabo dela e sai surfando. Yeah! É uma comédia, eles se divertem muito, muito engraçado. E agora eles inventaram de ser gangue, né? A calopsita entendeu que agora ela é líder do bando. E agora elas têm um projeto que é fugir de casa, eles não querem mais ficar lá. E a gente cria eles soltos, né? Só bota na gaiola mesmo os periquitos australianos para poder
ter um pouquinho de paz, né? A gente bota na gaiola e tal. Mas agora o projeto da calopsita é fugir de casa. Então, quando a gente observa, lá está a calopsita com o cabelozão dela levantado. E lá vem o exército atrás para ir para o portão para fugir. Né? É uma graça. Outro dia eu estava no quarto, quando eu presto atenção, lá está ela, olhando. Eu acho que é esperando assim, tipo uma chance. Se ele se descuidar, eu passo, né? E aí, o que eu fiz? Tive que cortar as asas dela. Tive que cortar as asas dela, as asas do... E eles ficaram com raiva. Não gostaram, não. Quando eu fui pegar ela, pensa que ela quis nada. Foi preciso uns 2 dias de adulação, de carinho, de afeto, para poder cobrir, né, o trauma sofrido, para voltar a ter a comunhão de antigamente. Então, é muito interessante. Agora, por que eu precisei cortar as asinhas dela? Porque ou eu faço isso, ou ela vai voar e eu vou perdê-la. É ou não é? Para que isso não ocorra, eu faço o quê? Estabeleço limites. A sua asa não vai passar daqui para cá, que eu quero você perto de mim. Então, os limites, eles doem, mas, no entanto, eles são necessários. Hoje, porém, nesse tempo que a gente está vivendo, tem sido uma dificuldade dos pais estabelecer os limites para os seus filhos. Por que razão fazem isso? É porque eu não quero frustrar. A gente criou uma consciência, a gente criou uma cultura ridícula, que os nossos filhos não podem ser frustrados. Eles não podem ser decepcionados, eles têm que estar sempre atendidos nas suas reivindicações. Então, por conta disso, a gente não dá limites. Entretanto, tem um texto tão cruel, de Provérbios 29, se eu não estou enganado, Provérbios 29, 15, que diz assim, a vara, olha aí, que coisa linda, digam comigo, a vara. Misericórdia. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe. Você consegue imaginar uma criança entregue a si mesma? Ou seja, ela não tem governo, ela não tem domínio, ela não tem limite, ela não tem referência, ok? Então ele disse que essa pessoa que não tem limite, isso ela vai envergonhar, ela vai causar vergonha e constrangimento, ok? Tudo bem? Tá bom o som aí atrás? Tudo bem, espero que vocês estejam falando a verdade. Vocês compreendem a necessidade de limite? O detalhe que nós queremos falar com vocês é que não só as crianças precisam de limites, mas os pais também. Estão comigo? E aqui é um ponto interessante. As crianças precisam de limites, e os pais? Você sabe que em muitas circunstâncias os pais, eles não reconhecem até onde eles podem ir, e eles extrapolam esses limites. Então é sobre essas questões que a gente quer conversar hoje. Um outro exemplo para você entender sobre limites. É uma figura, uma imagenzinha que lançaram na internet que contava mais ou menos assim. Havia uma cerca branca posta e tinha uma pessoa que estava com muita raiva porque alguém colocou aquela cerca ali. E então essa pessoa que estava com raiva correu de lá para cá e disse, eu vou quebrar essa cerca. E correu e pulou. E quando ele pulou, tinha um despenhadeiro do outro lado. E a pessoa que tinha posto a cerca disse, é um despenhadeiro. É um despenhadeiro. Mas ele estava tão revoltado porque tinha uma cerca que não ouviu o que o outro estava dizendo. Quando se percebeu, do outro lado era um despenhadeiro. Então, a pretensão da cerca era qual? Que você não se machucasse. Que você não se ferisse. Ok? Então, quando a gente fala de limites, por causa disso, é que Deus estabeleceu 10 mandamentos, por exemplo. Para que esses 10 mandamentos? Para que você não se machuque. Não é a mesma coisa que a gente faz com os nossos filhos quando a gente diz, não toque no fogão. Não é assim? Não toque no fogão. Sai daí, tem panela quente. Eu gosto de ver aquelas crianças que gostam de brincar meio-dia no sol quente, lá no quintal. Na pista. E aí do pai e aí da mãe que vai lá e dizer, não pode! Ela não vai entender isso, vocês estão comigo? Não vai entender isso.
Entretanto, se eu não estabelecer limites, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar enferma e eu vou perdê-la. Vou correr o risco de perdê-la. Aí eu fico num dilema. Ou eu confronto, ou eu estabeleço limite, ou eu digo como é que as coisas são, ou então eu perco ele. E eu faço o quê? Eu vou perder o meu amado porque eu não tenho coragem de estabelecer os limites que são necessários? É uma decisão que eu tenho que tomar, é um dilema que eu tenho que resolver. Do meu lado, eu acho que não tem dilema nenhum. Estabelece o limite, ponto. Ah, mas ele não vai me amar. Vai. Pode ter certeza. Vai amar. É uma coisa impressionante. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Um outro dia eu estava conversando com uma de nossas irmãs. E enquanto a gente conversava, eu estava repreendendo, eu estava corrigindo ela acerca de uma determinada coisa. E enquanto a gente conversava, ela começou a chorar. E eu disse para ela, isso aqui é o verdadeiro discipulado. Isso aqui é a verdadeira instrução, e agora eu estou sendo teu pastor. Porque quando eu te abraço, quando eu te beijo, quando eu aliso teu cabelo, isso não é pastorado. Isso é tão superficial quanto a água que passa, não, na rua, eu ia dizer que passa na rua, mas aqui passa barco, então não leva em consideração. Aquelas pocinhas, né? Não acontece nessa rua e naquela ali é de barco. Então não considere essa ilustração, considere outras ruas, né? Aquela pocinha e tal. Então, alisar a cabeça, dar beijo e abraço, aquilo é superficial. Quando é que o amor de fato é construído? Quando você tem liberdade de confronto. Ok? A gente lembra da história de Timóteo e Paulo. A Bíblia diz que Paulo, ele circuncidou Timóteo. E você sabe que circuncidar significa pegar o pintinho e cortar a partezinha final, o corinho, né? Agora você imagina que Timóteo já era adulto quando Paulo fez isso. Então imagina o constrangimento que é fazer isso. Eu não quero nem imaginar, vamos passar essa parte. Mas é só para você entender que circuncisão era isso. Paulo tinha que circuncidar Timóteo. O que a gente aprende? A gente aprende que o verdadeiro discipulado é aquele que você pode tocar em coisas que constrangem. Em coisas que são vexatórias, em coisas que doem, em coisa que é ruim, que é desagradável. Então, quando é que o pai e a mãe de fato são pais? Quando eles confrontam, quando eles choram, quando eles tratam coisas desconfortáveis. Não é quando a gente está beijando e abraçando, porque ali é muito massa, ali você tem troca, né? Você abraça, beija e você tem um retorno. Só que quando você confronta, não tem, elas viram as costas, fica com raiva, fica chateada, mas você do lado de cá diz, eu faço isso porque eu te amo muito. E um dia ela vai saber disso, que eu faço o que faço porque eu te amo e não quero te perder. Amém? Então os limites, as cercas que são postas, elas têm o objetivo de nos proteger e de nos salvar. Muito bem. Então, vamos falar sobre limites, ok? Espero que dê tempo a gente conversar aqui algumas questões. Primeira coisa, proteja o seu relacionamento contra invasões e intrusos. Quando você estabelece limites, quando você põe cercas, você está protegendo o seu amado ou a sua amada ou o seu filho de invasões de intrusos. Não é por causa disso que a gente bota cerca? Não é por causa disso que a gente faz muro? É ou não é? Para que não haja invasões, para que os intrusos não entrem, não é assim? É por causa disso que a gente coloca limites. Então hoje os nossos muros, antigamente era uma cerca. O meu sonho, quando eu casei com a minha mulher, era que a nossa casa tivesse uma cerca branca na frente. Sabe como é que é? Gramadozinho, bonitinho, e aquela cerca branca com a pontinha fina. Só que, no início, quando a gente chegou aqui no Maracanaú, isso aqui era muito bom, a gente passava praticamente na casa dos outros. Bom dia, dona Maria, bom dia. A gente passava do lado assim, cruzando as ruas. Só que depois a coisa foi ficando tão perigosa que o pessoal foi colocando muro, depois dos muros aumentou, depois que aumentou o muro, botou pega ladrão, depois que botou pega ladrão, botou aquelas cercas assim, agora tem cerca de todo jeito. Qual é o objetivo? Que não haja intrusos. Os limites são estabelecidos para que os intrusos não entrem. No relacionamento é do mesmo jeito. Pergunta é, você tem coragem de colocar cercas,
para que os intrusos não peguem seus filhos dentro de casa no computador? Vocês estão comigo? Você tem coragem de... Não pode, porque ele vai chorar, se eu tomar o celular ele chora, e daí? Você tem coragem de colocar as cercas para que os intrusos não entrem dentro da sua casa, dentro do coração do seu filho, da atenção do seu filho? Você tem coragem de colocar limites para que os intrusos não entrem no coração do seu esposo, da sua esposa? Vocês compreendem os intrusos aí, né? Esses intrusos aí já são crescidos, já são grandes, são perigosos, né? Então, a cerca tem o propósito de impedir que invasões ocorram dentro do relacionamento da família. Quem é o guardião da família? Papai e mamãe, ok? Quem é o guardião master? Papai. Eu não sei se acontece com vocês hoje, porque está tendo, o pessoal estão reclamando de que essa leva de homens, ultimamente, não estão vindo direitinho, não. Eles goraram, o ovo gorou. E essas novas levas de homens que estão vindo agora, parece que não são mais como os antigamente. Mas os antigamente, os filhos tinham uma imagem acerca deles. E a imagem era o quê? Se o papai está em casa, estamos seguros. Não era assim que acontecia com você ou não? Eu não sei qual é a sua geração, se você ainda chegou desse tempo. Se o papai está em casa, pode dormir tranquilo, porque a nossa casa está segura. Porque o guardião da casa é quem? O pai. Agora, a gente não pode cometer aquele deslize do tipo, a barata apareceu, aí o marido sobe na cadeira, e a mulher corre, mata amor, mata amor. E é o homem subindo porque eu não tenho pavor de barata, pelo amor de Deus, né? Então assim, a gente não pode cometer esses gafes. A gente tem que se agarrar com a barata, morrendo com medo que for, mas eu vou salvar a minha rainha. Pula em cima da barata. E a barata com aquelas antenas poderosas, e você o seu herói, salvando a minha amada. Tá bom, hoje está legal. Então vocês estão comigo? Quem é o protetor da família, o protetor da casa, o que estabelece os limites, os que protege contra as invasões e os intrusos? Papai. Quem é auxiliar forte? A Mulher Maravilha, com a sua... Como é que a Mulher Maravilha, isso que é um chicote? O que é? Né? Chicote, a Mulher Maravilha. Conta comigo, meu amor. É nós, estamos juntos. E o herói... Machão poderoso é nós, vamos salvar o mundo, a nossa família não vai entrar intruso na nossa casa, conta comigo e tal. E ali tem a dupla dinâmica, né, para resolver todos os problemas. Então, a cerca, os limites que nós colocamos, além de proteger, eles ajudam a definir quem nós somos. Presta atenção, as cercas, ou seja, os limites que nós colocamos, eles não só nos protegem dos intrusos, mas eles definem quem nós somos. Você sabe que a sua casa é sua, porque tem um limite, não é assim? A mansão dos nobres, tipo, né, irmã Selma? A irmã Selma que fala da mansão dela. Então, o que é que define que aquela mansão é sua? Tem limites que determinam que aquilo é seu, identifica quem você é. Se você não tem limites, então você se perde de você mesmo. O seu terreno é invadido, você compreende? Mas quando o terreno não é invadido, quando ele é legítimo, ele tem limites. Eu não sei se você entende a parábola que eu estou contando. Eu estou falando que a família, ela precisa de limites. E esses limites aqui determinam quem você é, que tipo de família você é. O que é que pode, o que é que não pode na sua família. O que é certo, o que é que não é. O que é que você aceita na sua casa ou não aceita? Quais são os limites? Quais são as suas referências? Então, os limites, além de impedir que os intrusos entrem, eles também identificam quem nós somos. Quais são nossos valores? No que acreditamos? Você sabe que nós estamos vivendo numa época de pessoas sem convicção nenhuma. Não tem verdade absoluta. Depende. Tudo depende. É verdade relativa, depende, é verdade para mim, não é para você, e daí? Não tem verdade absoluta.
As gerações um pouquinho mais antigas, ela era cheia de verdades, certezas. Certeza. Não tinha dúvida sobre as coisas. Mas hoje, a gente vive numa geração tão sem limites que eles se perderam de si mesmos. Não tem mais valores absolutos. No que você acredita? Sabe que eu não sei, nem pensei sobre isso. Se você não sabe no que crer, como que você estabelece limites? O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado? O que é que governa a sua vida? Se você não tiver verdades absolutas, qualquer pessoa que chegar com uma conversa arrebenta. Porque o que protege você são as convicções que você carrega. E onde foi que a gente adquiriu essas convicções que a gente carrega? Dentro de casa. Mas se o meu pai e minha mãe não têm convicções, não tem limite, no que é que eu creio? Então você percebe que uma criança entregue a si mesma vai envergonhar? E por que vai envergonhar? Porque não foi dado limites a ela. Quando você põe limites, ela se identifica. Não, eu faço o que eu quero. Pois bem, isso é tua destruição. Eu faço o que eu quero, minha mãe não está nem aí. Isso é o teu problema. Porque se você tivesse limites, você saberia quem você é. Os limites não só te protegem de invasão, mas eles dizem quem você é. Amém? Proximidade em excesso cria desavença entre irmãos. Imagine entre outras pessoas. Do que é que eu estou falando? De limites. Se não existirem limites, vai ter proximidade demais. Vocês estão comigo? Se não houver limites, vai ter proximidade demais. Se houver proximidade, vai ter confusão. Então nós precisamos de estabelecer limites. Como é que a gente faz para estabelecer limites? Primeira pergunta, vamos fazer aqui algumas perguntas e vamos conversar em cima delas. Você diz não aos seus próprios desejos? Estamos falando sobre como é que a gente estabelece limites. Já vimos na primeira parte que os limites são necessários e importantes. Por quê? Porque eles nos protegem de invasões e eles identificam quem nós somos. E nós já vimos que se não houver limites, vai haver proximidade demais. E se houver proximidade demais, vai ter problema. Portanto, eu preciso de quê? De limites. Então, como é que a gente estabelece limite? Primeira coisa, você diz não aos seus próprios desejos? Dominar-se é o maior desafio de qualquer pessoa. Quem não é capaz de negar-se nunca será apto a dizer não a outras pessoas. Os limites começam dentro de nós mesmos. Ok? Então preste atenção. Os limites começam dentro de nós mesmos. Você consegue dizer não aos seus próprios desejos ou você faz tudo o que você quer? Quem é que bota limite em você? Ou você é daquela consciência de que eu sou contrário a todo e qualquer tipo de autoridade? Não há ninguém a quem você presta contas do que você faz. Tipo, quando eu era menor, mais novo, eu ficava com a mente o tempo todo ligado, porque se eu fizesse besteira eu tinha que prestar conta com a minha mãe. Minha mãe mandava eu pegar o cipó no mato. A mãe a vara dela não era daquelas guardadas, era fresquinha. Tinha uma plantação, tinha um mato assim em frente lá de casa, no interior. E ela dizia, meu filho, vai pegar um cipózinho ali. Então você imagine que tortura, né? Aí você fica lá, qual que eu escolho? Né? Se eu escolher o mais grosso, o negócio vai pegar ruim. E se eu escolher o fino, faz assim, lepte, chega, vira. Né? Então, em vez de pegar só na frente, pega o corpo todo e ainda dá o lepte lá atrás. Então, mamãe fazia isso. Então, o que acontece? Deixa eu dizer para vocês, eu não odeio minha mãe, nunca odiei porque ela me corrigiu. Dentro de mim, eu criança, sabia que ela estava certa. Ok? Então, não estou traumatizado, como o pessoal fala por aí. Não bata porque traumatiza. Traumatiza é se for cacete de polícia. Aí traumatiza. Literalmente, fica roxo, quebra, arrebenta. Se pode da mamãe, traumatiza não. Cura. Vixe, está sendo gravado, vai para o YouTube, lascou-se.
Mas é isso que eu creio. Então, graças a Deus, a gente ainda pode falar o que nós cremos no nosso país. Então, ok? Aconteceu comigo, estou falando da minha vida, não estou falando da vida de ninguém. Né? Mamãe bateu foi em mim. Foi eu que vivi essas experiências, então. Então, o que eu estou dizendo para você? Que os limites nos salvam. E qual é a necessidade de nós estabelecermos limites? Primeiro, porque nós vamos precisar estabelecer os limites dos nossos próprios desejos. Se a gente não estabelecer limite para os nossos próprios desejos, a gente vai ser descontrolado em tudo. Nas finanças. Você pensa o quê? Finanças. Eu compro o que vier na minha cabeça. Eu gasto tudo que botar na minha mão. É descontrolado. Deu vontade eu faço, porque você não controla desejo. Você vai casar com o marido. E o marido não aceita que você viva com 5. Você vai ter que escolher um deles. Não, mas eu não consigo controlar o meu apetite sexual. Ferrou. Vai ficar sem marido. Então, para eu estabelecer limites, eu preciso estabelecer o limite dentro de mim. Os limites começam dentro de mim. E se eu não botar limite no que eu como, vai acontecer com o quê? Isso aqui. Então, vocês concordam comigo que limite é importante? Você olhar para uma comida maravilhosa, que dá vontade de você comer, inclusive a vasilha, de tão lindo que é, e tão gostoso que é, e você dizer, não, vou pegar só esse pouquinho. Ô, meu amigo, é cruel sim ou não? Você olha lá, aquela... E você vai ter que tirar só aquele, porque tem que estabelecer os limites, senão vai estourar as coisas, né? Vai estourar as coisas. Então, limite é importante. E os limites começam dando limites aos nossos próprios desejos. É dominar a si próprio, ter governo de si. Até que ponto eu me governo? E até que ponto os meus sentimentos e as minhas emoções é que mandam em mim, eu não consigo me controlar. Esse é um lugar terrível para a gente ficar. Terrível. Quando você perde o controle de si próprio. Quando os seus desejos é que determinam quem você é. Você não consegue pôr os limites nele. Tudo o que você quer, você faz. Um bom exemplo para a gente começar a estabelecer limite é jejum. Jejuar. Que é uma disciplina bíblica. Não, mas eu não consigo ficar sem comer. Pô, tá aí que tá. O jejum vai começar a disciplinar o meu corpo. É uma questão de treinamento. Se eu não treino, como é que eu vou estabelecer limites? Precisa treinar. Tudo bem? Uma outra pergunta sobre limites. A sua amizade com alguém está causando algum conflito no seu casamento? Estamos falando sobre limites. Quando não tem limites, as coisas ficam próximas demais e começa a dar choque. Vocês compreendem isso? Então, sua amizade com alguém está causando algum conflito no casamento? Um sinal claro de que há problema de limites é quando o seu relacionamento com uma pessoa está afetando o relacionamento dentro de casa. Significa dizer que limite foi extrapolado. Então, se gera o seu relacionamento com alguma pessoa, se gera algum desconforto dentro de casa, significa que aquele relacionamento está sem limite. Precisa estabelecer limites, porque senão vai haver invasão. E você vai perder a identidade. E os seus desejos não vão ser controlados. E você vai fazer o que não devia. Estão me acompanhando? Você não pode permitir que alguém ou que uma outra pessoa tenha poder sobre você. Preste atenção nisso, você precisa ser livre. Quando você é uma pessoa que estabelece limites, você é livre. Você não permite que uma outra pessoa tenha domínio sobre você. Ah, eu não consigo. Pois consiga. Diga não. Amém? Diga não. Você sabe que essa palavrinha mágica não é de um poder extraordinário? Se você não aprender a dizer não, um monte de intruso vai entrar porque você não sabe dizer não. Um monte de pessoas indesejadas vão entrar na sua vida, bagunçar a sua vida, e depois você só vai poder chorar. Porque não disse não quando devia dizer não. E ser macho e fêmea para manter o não. Outra pergunta. Estamos falando sobre limites, ok? A relação com a sua família de origem vem impedindo o seu crescimento? O que é a família de origem? Quando duas pessoas casam, você concorda que elas vêm de família diferente? Porque a gente não casa com irmão, né? Então, quando tem um casamento, o marido vem de uma família
e a esposa vem de outra. O marido foi criado de um jeito, a esposa foi criada de outro jeito. Eles namoraram, se acharam bonitinhos, maravilhosos, lindos, deliciosos, e disseram: estou apaixonado. Os olhos brilham, as anteninhas se despertam, ai, ai, suspiros, paixão. Aí chega um dia, vamos casar. Não, vamos se ajuntar. E se ajunta. Quando eles vão se ajuntar, você vai pegar o ajuntamento de uma família e o ajuntamento de outra, e vão botar no mesmo canto. E agora, ou eles se matam, ou eles vão viver felizes para quase sempre. Porque de vez em quando tem um negócio, né? Tem uns conflitos lá por conta das criações que cada um teve de um jeito ou de outro. Isso é família de origem. Então a pergunta é: vocês casaram, vieram para suas casas e vocês continuam se relacionando com as famílias de origem, é verdade ou não? Você vai se relacionar. O negócio interessante é que quando você casa, você diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha escolha. Eu caso com quem eu quero. Se eu te disser que, na verdade, você casou com a família, você casou com aquela pessoa, mas, na verdade, você casou com a família, a esposa vai começar a dizer: eu não gosto do teu irmão, não. Aí você nem pode visitar seu irmão, porque se visitar, a mulher bota boneco e tal, e vira um inferno, e você não pode. Ei, mas tu não casou, não foi com a mulher? Foi, pois é. Tem negócio de família não, casei foi com você, não quero família. Começam os conflitos. Então a pergunta é: a relação com a sua família de origem está impedindo o seu crescimento? Porque marido e mulher se casaram e eles têm relação com as suas famílias de origem. E pode ser que essas famílias de origem não está deixando que essa família cresça. Essa é a pergunta. Quando o relacionamento com a família de origem começa a concorrer com o casamento, indica que a sua relação com a família de origem é doentia e precisa ser repensada. Nenhum outro relacionamento pode estar acima do compromisso entre marido e mulher, nem os filhos. Nenhum outro relacionamento pode estar acima do relacionamento marido e mulher, nem os filhos. Imagine pai e mãe. Então, em muitas situações, o que a Bíblia recomenda? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Essa é a recomendação. Deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. E serem os dois uma só carne. Ok? Então, a regra de Deus é que você se divorcie da sua família de origem. Mas se divorcie como? Se divorcie financeiramente, se divorcie geograficamente. Como é geograficamente? Sai da casa do pai e da mãe. Não, mas eu moro do lado, tem muro, está cercado? Tá, tudo bem. Por quê? Porque pode ser que você tenha um conflito lá, aí o sogro sobe o muro. Ei, rapaz! Então, preste atenção. Então, o divórcio que precisa acontecer do marido e da esposa com relação à família de origem é um divórcio financeiro. Ou seja, eu preciso ter uma independência financeira. Amém? Vocês estão comigo? Ser sustentado pelo papai e da mamãe e a mamãe não é legal. Então eu preciso trabalhar e correr e gerar para que eu viva independente. Eu não quero que os meus pais interfiram na minha vida, então não dependem nada deles. Porque se você depender, eles vão se meter. Tá chata a nossa conversa? Se fizer sentido para você, você pega. Se não fizer, ela joga na lata do lixo. Não tem problema não. Minha intenção é te ajudar em alguma coisa. Muito bem. Então, quando o relacionamento com a família de origem começa a concorrer com o seu casamento, ou seja, começa a gerar problema, desconforto, briga entre marido e mulher por causa das famílias de origem, significa que aquele relacionamento é doentio. Precisa haver um divórcio financeiro com a família de origem, divórcio geográfico, ou seja, sair da casa do papai e da mamãe,
e o divórcio emocional. E qual é o divórcio emocional? É aquele divórcio, será que ela está cuidando do meu filho? O meu bebê? Será que está lavando a cueca dele? Do jeito que eu lavava, engomando? Será que os lençol estão limpinhos? Aí de repente o menino chega com a camisa fedorenta, suor, um negócio esquisito. E a mamãe fica o quê? Muito braba. Diabo daquela mulher que não está cuidando do meu filho, vou matar aquela praga. E aí começam os conflitos. Então precisa haver um divórcio financeiro, um divórcio geográfico e precisa ter um divórcio emocional. Papai e mamãe precisam cortar o coraçãozinho e dizer que o meu filho cresceu e ele precisa viver a vida dele. Agora tem um problema quando o filho não se divorcia. O pai quer, mas o filho não quer. Por quê? Porque é muito bom ser cuidado pelo papai e mamãe. Quem é que quer sair disso? Sim ou não? Ninguém quer. Mas então você precisa assistir um filme de como o jacaré cuida do filho dele. Você precisa assistir o planeta Terra. Ver como é que a natureza se relaciona. O jacaré, quando o bebezinho fica adolescente, ela expulsa ele de casa. Ele vivia lá pertinho da mamãe alimentando ele. E agora a mamãe, sai daqui, vaso, vai-se embora. Aí ele volta, ele mete pé nele, vai-se embora. E sabe onde ele vai morar? Junto com os crocodilos. E os crocodilos querem o quê? Comer ele. Olha onde foi que a mamãe botou esse menino. Agora por quê? Porque ou ele vive isso, ou ele vai morrer. E é basicamente isso que está acontecendo com a nossa geração. Geração de homens e mulheres fracos, emocionalmente fracos. Qualquer desafio que enfrenta, qual é a primeira solução que vem? Vou me matar. Desculpa, eu não estou tirando onda com quem quer se matar. Vocês estão comigo? Eu também já tive vontade de me matar um monte de vezes, não tem problema não. O que eu estou falando é que por conta de não ter criado resistência emocional, quando os conflitos vêm, ela não suporta. A mamãe jacaré sabe disso. Então pega o menino adolescente e diz, vai viver com os crocodilos. E ele não pode dormir direito não, é dormindo com o olho e o outro aberto. Porque se o crocodilo aparecer, ele é devorado. E ele tem que se livrar dali, tem que estar rápido, tem que estar apto. E ele vai ter que desenvolver habilidades que ele não tinha antes. Então, às vezes o pai e a mãe querem que o filho se divorcie, mas o filho não quer se divorciar dos seus pais. Se isso não acontecer, não vai haver crescimento, não vai haver prosperidade da família. Então, torno a dizer, quando o relacionamento com a família de origem começa a concorrer com o casamento, indica que aquela relação é doentia. Ok? A família de origem é para ser daquela que inspira a nova família a prosperar e a crescer. Avança, vai dar certo, vai isso, não sei o quê, se precisar de um apoio, estou aqui. Mas eu não vou levar a tua mala, não. Vocês estão comigo? Não vou levar a sua mala, não. Você tem que crescer. E crescer dói. Muito bem. Então tem esse outro pensamento que eu coloquei aqui. Nenhum outro relacionamento pode concorrer, pode estar acima, melhor dizendo, do compromisso entre marido e mulher. Gente, isso aqui é fruto de muito problema dentro de família. Luquinha, cadê tu? Me ajude aqui. Ok? Nenhum outro relacionamento pode estar acima do relacionamento de marido e mulher. Ou seja, o filhinho não deve roubar o marido da mãe. A mãe passou 9 meses com o bebê nasceu, a mamãe cuidou e acalentou, e o marido foi para onde? Eu não sei, meu coração, minha vida agora é só para ele, só para amar o meu bebê. Aí o bebê vai para a cama, o bebê dorme no meio do casal, o casal não tem mais intimidade, porque o bebê não deixa. Aí o bebê cresceu, criou cabelo no sovaco e continua lá no meio do casal. Mas é o bebê, eu não posso colocar ele no quarto dele. Por quê? Porque ele fica chateado. Não pode. É o meu bebê. E o marido fica, que raio de casamento é esse?
que o menino é mais amado e mais querido e mais desejado, mais cuidado, você vai preparar o prato do seu filho e preparar o prato do seu esposo. Onde você bota o melhor bife? É pro bebê. É não, Vaz. O melhor bife é do meu macho. Não, o seu, entendeu? O seu, o meu não. Isso é força de expressão. O seu. Para com isso, não vem me atrapalhar aqui não. Vocês estão comigo? Olha a covardia. Vocês estão comigo? Nenhum relacionamento pode concorrer com o relacionamento marido-mulher. Nenhum. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O marido e a mulher. Resposta. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O marido e a mulher vieram primeiro. Não foram os filhos que vieram primeiro, marido e mulher. Eles são fruto desse relacionamento. Então, quando os filhos chegam, eles não podem nem assumir o papel da mãe e nem assumir o papel do pai. Porque, às vezes, as meninas, elas são muito encantadoras. Né? As meninas são muito encantadoras. Então, também, às vezes, o pai começa a dar tanta atenção à filha que também despreza a esposa. Vira a princesinha do papai. Tudo é para ela, tudo é dela, meu amor é dela, meu presente é dela, o meu dinheiro é dela, os presentes é para ela. E a mulher? Não pode, nenhum relacionamento pode concorrer com o relacionamento entre marido e mulher. A sua mulher é sua para sempre. Vocês estão comigo? Então preste atenção, nem deixe que a sua família de origem atrapalhe o seu relacionamento e nem deixe que os seus filhos também atrapalhem. Marido deve honrar a sua esposa e esposa deve honrar o seu marido. E isso é o maior presente que você dá para os seus filhos. Não se iluda. O maior presente que os filhos querem ver é o pai amando a mãe. Os filhos não querem ver divórcio. Os filhos não querem ver separação. Os filhos não querem ver os pais brigando um com o outro. Não querem. Isso enlouquece uma criança. Você não tem noção do que é a carga emocional que uma criança sofre quando ela vê pai e mãe brigando. Inclusive, pai e mãe nunca deveria brigar na frente dos filhos. Nunca. Se quiser ter uma briga feia, coloca ela na casa de outra pessoa. Pronto, agora é nós. Vamos nós. Entre tapas e beijos, é nós. Então a gente vai ter uma briga feia. Vamos rolar, vamos no fight aqui. Termina em amor, eu sei. Mas enfim... Mas não na frente das crianças, bota ela no outro canto, bota ela para lá, elas não têm que participar das nojeiras da gente. Porque isso é infantilidade nossa, quando a gente não sabe lidar com os nossos próprios conflitos, a gente bota a criança no meio do ninho do furacão e vai crescer uma criança doente, emocionalmente doente. Vai ter sérios problemas na vida dela, de aprendizado, de relacionamento, por conta de que eu não o protegi. Função de pai e mãe tem que proteger filho. Deles próprios, inclusive. Tudo bem? Espero que esteja sendo útil para você. Você sabe o que são padrões infantis de responsabilidade? Digam comigo, padrões infantis de responsabilidade. Padrões infantis de responsabilidade. O que é isso? É quando os pais não precisam, mas ele exige que os filhos assumam as suas mochilas. Aqui já é o contrário. É quando os pais não precisam, mas eles exigem que os filhos carreguem as suas mochilas. Vocês estão me acompanhando aqui? Não é responsabilidade dos filhos levar a responsabilidade dos pais. Tem muitos filhos levando a família nas costas. Não é responsabilidade dele. A responsabilidade de levar a família nas costas é dos pais. Não é dos filhos. Os filhos são filhos. Não é responsabilidade dos pais explorar os filhos. Você tem 5 meninos. Mas quem cuida dos seus meninos é sua filha. Quem pariu foi você, quem fez foi você, você é pai, você é mãe.
E o que aquela criança pode fazer? Ajudar. Ajudar. Não é levar. Eu já vi muitos casos de família que o menino, a criancinha anda assim, bota aqui do lado, a perna escanchada assim. Aí vai pagar a conta, vai para o colégio, vai para a bodega, vai para aqui. Coitada, ela nunca namorou, nunca pariu, nunca teve filho, já está cuidando de menino. Não está certo. Quem cuida dos seus filhos são quem gerou. Os mais velhos ajudam. Mas o pai precisa ter a consciência, a mãe precisa ter a consciência que ela não é empregada, é filha também. Que ela não pode ser abusada, ela não deve ser colocado um fardo sobre ela. Gente, tudo isso gera muito problema. Isso é padrão infantil de responsabilidade. Às vezes, isso eu estou falando de cuidar de criança, mas às vezes acontece de um dos filhos levar as finanças da família. Está errado. Ei, pastor, e a gente vai fazer o que com os nossos irmãos? Você ajuda por um tempo. Para sempre, não. Vocês estão compreendendo? Você ajuda por um tempo. Por quê? Porque cada pessoa tem que se virar, irmão. E se tiver um besta ali para sustentar o fardo, nunca vai mudar, nunca. Porque é bom demais ser cuidado. Ah, tem quem pague minhas contas, tem quem compre minhas coisas. Para que eu vou trabalhar? Só que aquela pessoa se sente presa numa crise de valores. Porque ela está dizendo assim, eu amo, é meu irmão, é minha irmã, e eu não posso desprezar porque é meu irmão, minha irmã, como é que eu faço? Mas eu também com esse fardo não consigo correr a minha própria carreira e nem eu mesmo prosperar. Como é que eu faço? É um dilema. E tem pais que nunca vão mudar, vão ser infantis para sempre. E se você não se divorciar dele, você vai ferrar como ele também. Me desculpa que eu estou falando, isso parece ser contra a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz honra pai e mãe. Mas quando a Bíblia diz honra pai e mãe, o pai também tem que estar na condição de ser honrado. Porque o pai diz, me honra que eu sou pai. Sim, e a tua condição de pai, cadê? Você quer ser honrado como pai, mas não quer estar na posição de honra de pai. Para ser honrado tem que estar na posição. Se eu for um pilantra, vocês não me honram como pastor, não. Vocês só me respeitam como pastor enquanto vocês encontrarem dignidade em mim. Porque aquele que quer honra tem que estar na posição de honra. Se saiu da posição, perde o respeito. É ou não é? Então, a gente precisa prestar atenção, porque se você não identificar os padrões infantis de responsabilidade dos pais, nem você cresce, nem eles, porque eles nunca amadurecem. Nesse caso, quem é infantil são os pais, não os filhos. São os filhos que são mais maduros do que os pais. Então, à medida do momento que a gente diz assim, o jacarezinho está mandando o bebê para os crocodilos, agora é o jacarezinho que vai mandar a mamãe. Mamãe, vá para os crocodilos, porque a senhora tem que passar na escola também. Mamãe, papai. Eu encontrei chamei um homem para fazer um trabalho para mim. E a gente conversando é muito legal, porque a gente descobre, é muito legal a história dos outros, é muito bom. Conversando com aquele homem, ele me contou que tem 2 filhos ricos, advogados, morando na Itália. E é estranho, porque ele é um cara assim, tipo flanelinha, desculpa, sem preconceito sobre flanelinha, mas normalmente o flanelinha, ele está lá porque não tem outra opção. Vocês concordam comigo? Então ele é um flanelinha. E faz alguns bicos também. E ele disse, eu tenho 2 filhos ricos. Um dia desse ele apareceu aqui num carrão. E deu para mim 40 mil. Filho, ele disse assim, pai, o senhor quer um carro? Compra agora. Não, quero não. Quero dinheiro. O garoto, 40 mil, pá, na conta dele. E foi embora para a Europa de novo. Aí sabe o que ele disse? Disse assim, aí fez aquela risada sarcástica. Uma coisa assim, passei um monte de tempo sem fazer nada. Que massa, né? Que show. Que show.
O que é isso? Um pai com comportamentos infantis, ok? Que não tem compromisso com a sua prosperidade, com o seu crescimento. Padrões infantis de responsabilidade. Pai com um padrão infantil de responsabilidade nunca cresceu. Agora você imagine se aquele menino tivesse ficado debaixo da influência dele. Estava lascado o menino e estava lascado o pai do mesmo jeito. Não mudava nunca. Ok? O que ele fez? Se divorciou do pai e foi atrás dos sonhos dele. Então, escute bem. O que é padrão infantil de responsabilidade? É quando os pais não precisam, mas exigem que os filhos botem a mochila dele nas costas e carreguem. Você assume responsabilidade que não são suas, que são dos seus pais? Você assume responsabilidade que são dos seus amigos, que são dos seus parentes? Preste atenção nisso. Não podemos viver assumindo responsabilidades que não são nossas. Cada um de nós tem a sua mochila para carregar. Sim, a gente não vai ajudar ninguém, não? Vai. Com dia e hora marcado. Te vira, vaso. Você tem 6 meses para dar os pinotes. Dentro de 6 meses eu te ajudo. Fora disso, está fora. O que significa dizer? Que a pessoa vai ter que trabalhar sua cabecinha para gerar alternativas. Ah, mas eu não tenho coragem de trabalhar em tal coisa. Problema teu. Quem tem necessidade vai de tudo quanto é buraco, irmão. A minha primeira aliança quando eu casei, eu estou sem aliança, que é a segunda porque eu engordei. Estou contando para vocês, abrindo meu coração. Eu engordei a aliança, tive que tirar. Tem que comprar uma maior. Mas a primeira aliança eu quebrei cavando cacimba. Acabei de casar, não tinha emprego. Tinha que dar ovo para minha gatinha comer, linguiça, salsicha. E eu vou fazer o quê? Meu irmão, é o que rolar, o que vier, tô dentro, pula dentro, cavando cacimba. Eu cavei um monte de cacimba por aqui. 51. Onde tinha meu sogro era outro doido, para onde ele ia, estava junto dele. Logo na primeira quebrei minha aliança, não valia nem o poço que a gente cavou. Cavei lá também? Pois é, cavei. E fora isso, fui fazer muita coisa. Fui vender salgado no centro da cidade de Fortaleza, carregando isoporzinho nas costas. Trabalhei de galego. E cada uma dessas eu tenho uma história diferente. Vocês imaginam com galego? Bom dia, comadre. Bom dia, dona. Ó a toalha, ó a toalha, a toalha, a toalha. 3 por 10, 3 por 10. Cada uma dessas tem umas histórias incríveis. Depois eu conto para vocês, mas é legal. Experiências, ok? Aí eu me cansei do galego, fui fazer bolinho de madrugada para vender nas bodegas, os bolinhos ficavam podres. Que eu não sabia como era a técnica, né? Eu fazia o bolo original, mas tinha que ter lá uns produtos que eu não sabia o que era, e o meu bolo não durava 15 dias. Os conservantes, o meu era natural, mas o povo não gostava. É natural, gente, hoje natural faz sucesso, né ou não é? Então, de tudo. Galego, vender... Pegar salgadinho na Ceasa, botar na bicicleta, sair nas bodegas vendendo, tudo quanto é jeito. Mas, isso eu tinha o quê? 18 anos. Casei com 18 anos. Né? Mas qual era a meta do meu coração? Cara, eu nunca na minha cabeça, eu vivi com a ideia de que vou viver debaixo das asas de alguém. Nunca. Deus me guarde disso. Deus me guarde disso. Eu quero o quê? Trabalhar e produzir meu sustento. Amém? E ter para dar, não para receber. Ter para dar. Essa é a consciência, irmão. A consciência de pessoas prósperas que avança é essa. Ah, eu sou jovem. E daí, vaso? E daí? Eu sou criança de 10 anos, eu tenho que depender. Macho, vira, garoto. Bota para quebrar, voar banda. O homem próspero começa cedo. Transforma as coisas. A minha realidade é pobre, e daí, cara? Muda a situação. Então, não é justo que os filhos carreguem as mochilas dos pais, e também não é justo que os pais carreguem a mochila dos filhos. Cresceu, garotão. Vai para a luta. Não, mas o bebê do papai vai estragar o menino? Vai estragar a menina? Se você quiser estragar, continue. Agora, se você quiser ter um campeão e a campeã, diga: minha filha,
Meu filho, é assim que é a vida, vamos para cima. Bora para a roça, bota a enxada nas costas. Eu me lembro da história do homem, já citei isso algumas vezes. Era dia feriado, todos os garotos se juntaram para jogar bola, mas tinha o filho de um homem que não estava no meio dos meninos. Então os pais dos meninos foram falar com o pai desse homem, disse: cadê o seu filho para jogar bola com os meninos? Ele disse: meu filho está no milharal. O homem ficou com muita raiva e disse: como assim seu filho está no milharal? O senhor é muito ruim. O senhor devia deixar a criança se divertir, deixar o menino não sei o quê. O senhor poderia plantar milho no outro tempo, fazer coisas no outro tempo. Aí o homem olhou para ele e disse assim: meu senhor, não se trata de milho, se trata de educação. Eu estou educando os meus filhos. Não estou dizendo que é errado jogar bola. Só estou dizendo que o pai estava criando uma consciência no filho. Que o outro não estava nem aí se tinha. Ok? Estão comigo? Então, já está na hora de eu terminar. Vem para cá, Ministério do Louvor. Tenho que terminar. Que pena. Tem muitos limites aqui para a gente conversar. Nós estamos falando sobre limites. Os pais dando limite para os filhos, e agora são os filhos determinando os limites dos pais. Porque existem pais que, infelizmente, nunca amadureceram e nunca vão amadurecer. Eles sempre precisam estar debaixo de alguém cuidando deles e aparando os erros deles. Quando é que vai crescer? Diga comigo: eu não posso assumir. Vocês ficaram tristes, não foi? Vocês acham que eu estou sendo mal com vocês? Deixa eu ler para você, vai fazer de conta que eu comentei. Cuidar de forma responsável daquilo que é nosso exige tempo, dedicação e trabalho, entre outras coisas. Presta atenção. O que é cuidar do que é nosso? Cuidar da nossa mochila, da nossa responsabilidade. Exige o quê? Exige dedicação, exige trabalho, exige tempo, mas nem todos querem fazer isso. Ok? Nem todos querem fazer isso. Então, como os pais, por exemplo, não querem gastar tempo, trabalho e dedicação para carregar suas mochilas, então eles passam para o besta mais próximo. Quem é o besta? Aquele que aceita. Quando assumimos a mochila dos outros, mesmo que seja dos nossos pais, sobrecarregamos-nos e acabamos gerando estresse crônico na família. Presta atenção nisso aqui. Quando assumimos mochilas dos outros, mesmo que seja dos nossos pais, eu não estou falando de pais velhos, ok? Vocês compreendem o que eu digo? Não estou falando de pais doentes, não estou falando, os pais são responsabilidade dos filhos e ponto. Ok? Eu estou falando de pais que não amadurecem, de pais que não crescem, de pais que abusam dos seus filhos. É uma relação doentia. Nem cresce o filho e nem cresce o pai. Porque cuidar da mochila exige trabalho, dedicação e tempo. E nem todos querem aplicar tempo, dedicação e trabalho para resolver as coisas. Quando assumimos mochila dos outros, mesmo que sejam nossos pais, ficamos sobrecarregados e acabamos gerando estresse. É preciso ter firmeza, coragem, determinação e discernimento para dizer não. E aí, nem sempre nós temos isso. Nem sempre nós temos coragem, firmeza e determinação e discernimento para dizer não. E entender que aquele não está salvando a pessoa que eu não estou ajudando. A gente já ouviu tantos casos de filhos que casam, tem uma briga com o marido, a filha, por exemplo. No dia seguinte está na casa da mãe. Mãe, o que foi? Eu briguei, estou vindo para casa. Pode voltar. Pode voltar. Anos depois, é que aquela mulher vai dizer: minha mãe me salvou naquele dia.
Vocês compreendem o que eu digo? Então é preciso ter discernimento, coragem, firmeza e determinação para dizer não. Essas pessoas que resistem a amadurecer, que não querem amadurecer, elas querem o seu dinheiro, mas elas não querem seu conselho. Preste atenção nisso, elas querem seu dinheiro, mas não conselho. Porque elas não querem sair daquela mazela. Elas querem ter um besta que pague aquele estado ali. Elas querem seu dinheiro, mas não querem seu conselho. Ao visitar seus pais, você regressa de lá, você vem de lá deprimido? Quando você visita seus pais, você bota feliz ou deprimido? Se visitar a casa dos pais está fazendo mal a você, significa dizer que a sua relação é doentia. É preciso repensar. Você é dono de sua vida e pode impedir que as pessoas exerçam influências negativas sobre você e sobre o seu casamento. Você é dono da sua vida? Quem manda no seu dinheiro? Outra pergunta, quem manda no seu dinheiro? Estou falando sobre limites. Quem manda no seu dinheiro? Misericórdia. Pessoas que não sabem dizer não e emprestam dinheiro, sempre vão pagar dívida que não contraíram. Pessoas que não sabem dizer não e emprestam dinheiro, sempre vão pagar dívida que não contraíram. Quem manda no seu dinheiro? Muitas famílias estão mergulhadas em profundas crises por falta de firmeza, porque não sabe dizer não. Quem sujou o próprio nome, vai sujar o seu também. Quem empresta dinheiro para um amigo que não paga, vai perder o amigo e o dinheiro. Esses versículos não estão na Bíblia, mas bem que poderia estar. Outra pergunta, quem manda na sua casa? Quem é que manda na sua casa? Não, lá em casa ninguém manda, nós manda. Não. Quem manda na sua casa? Quem é o líder na sua casa? Se a gente vai estabelecer limites, tem que mandar. Se dois mandarem, vai ter confusão. Um manda. E o outro ajuda o que manda. Pega junto no que manda. Cuidado com as pessoas manipuladoras que violam os seus limites e querem controlar a sua vontade e aquilo que é seu. Você entende isso aqui? Cuidado com pessoas manipuladoras que violam os limites e querem controlar a sua vontade e aquilo que é seu. Quem é que manda no seu dinheiro? Quem é que manda na sua casa? Por que será que as pessoas têm dificuldade de dizer não? Por que será? A dificuldade de dizer não é por causa do excesso de identificação com a frustração do outro. Ou seja, eu me identifico com o teu sofrimento e eu digo, coitadinho, miserável. Lembre-se de um detalhe, se a sua doação não lhe traz alegria, você precisa rever a sua motivação. Olhe isso. Lembre-se, se a sua doação não lhe traz alegria, como é que eu vou saber que não traz alegria? Porque você reclama, você murmura, você faz, mas não faz feliz. Você faz, mas faz à força, constrangido. Por causa de uma chantagem emocional, não porque o seu coração liberadamente quis dar. Ok? Então isso ocorre por excesso de identificação com o coitadinho. Você se sente coitadinho junto com ele, por causa disso você não consegue dizer não. Se a sua doação não lhe traz alegria, reveja porque está errado. Resumindo, o que é necessário para estabelecer limites? Primeiro, seja líder de você mesmo. Domine os seus próprios desejos. Não se permita ser dominado por nada nem por ninguém.
É preciso ser forte para não violar sua consciência e ser fiel a você mesmo. Eu não queria ficar com aquela pessoa, mas eu fiquei. Por que você ficou? Você está violando a sua consciência. E você não está sendo fiel a si mesmo. Você sabe que não devia, mas está. Você não está sendo fiel a si mesmo, você vai se arrebentar. Tem um alarme dentro de você dizendo, não vai, e você vai. Então, primeiro, seja líder de você. Não se permita ser dominado por nada nem por ninguém. É preciso ser forte para não violar sua consciência. Só os fortes fazem isso. Ser solidário com a dor dos parentes e de outras pessoas e ajudar dentro do limite do bom senso é ótimo. Preste atenção. Ser solidário com a dor do outro. Ajudar dentro dos limites do bom senso é ótimo. Mas assumir a vida deles é um péssimo negócio. Repete isso aqui comigo. Diga, ser solidário e ajudar dentro dos limites do bom senso é ótimo. Mas assumir a vida deles é péssimo negócio. Para você e para ele também. Não confunda generosidade com abuso de amor. Ok? Não confunda generosidade com abuso em nome do amor. Não permita que outras pessoas assumam o governo de sua vida, determinando o que você deve ou não fazer. Não permita. Não tome decisões com base nas emoções. Use sempre a razão. O que é as emoções? Você fica penalizado e toma decisões em cima daquilo. Não. É preciso pensar com firmeza sobre isso. Pare e pense. Quem tem pena do coitado, fica no lugar dele. Que mensagem horrível, minha gente. Quando foi que eu preguei uma mensagem como essa? Diga comigo, quem tem pena do coitado, fica no lugar dele. Vocês se lembram da história do jumento? É ótima a história do jumento. Diz que um fazendeiro tinha um jumento predileto, bonitão, com aquela, bem alimentado, bem banhado, bonitão. Aquele, como é que chama aquilo? A sela muito bonita, tudo certo. O homem andava naquele jumento. E havia o pobre do cavalo, que trabalhava cultivando, puxando arado, trabalhando o dia todo. E o pobre do cavalo era magro, feio, não tinha tempo para comer direito. E um dia, o cavalo e o jumento ficaram no estábulo conversando. E o cavalo, muito magro, trabalhando feito louco, disse para o jumento, ô meu amigo, que vida cruel. E o jumento, todo bonitão, garboso, bem alimentado, saudável, disse, por que, meu amigo, que a vida é tão difícil para você? Isso é porque eu trabalho demais. Aí o jumento disse, meu amigo, deixe de ser burro. Quando for amanhã, que o seu dono vier lhe buscar, caia no chão. E comece a gemer. Aí o cavalo disse, rapaz, isso é boa, essa ideia é boa. Só que eles não sabiam que o dono da fazenda escutava eles conversando. Quando foi no dia seguinte, o homem veio buscar o cavalo, e o cavalo, caiu no chão. E Aí o rapazinho voltou para o dono da fazenda e disse, rapaz, o cavalo está doente. Não dá para trabalhar não. Ele disse, vai buscar o jumento. Vai buscar o jumento. Quando foi no dia seguinte, o jumento veio todo estrupiado do trabalho, carregando não sei o quê, o dia todo magro, feio, podre. Queria matar o cavalo, né? Por causa do conselho que deu para ele. O moral da história é, quem tem pena do besta fica no lugar dele. Portanto, eu não devo determinar as minhas ações a partir do meu sentimento de pena. Não. Quem tem pena do coitado, fica no lugar dele. Estimule-o a se levantar. Estimule-o a crescer. Estimule-o a prosperar. Estimule-o a sair do lugar que ele está. Não tenha pena. Porque você não é digno de pena. Você é campeão, você é forte.
Tudo que você determinar no coração, você arrebenta. Tudo. Não diga eu sou burro, eu não posso, eu não consigo. A Bíblia fala, tudo que você crê, você pode. Tudo. O Henry Ford, que criou essa indústria absurda de carro, a frase predileta dele era essa: não importa se você crê que pode, não importa se você crê que não pode, não tem problema, dos dois jeitos você está certo. O que é que significa? Que se você acredita que não pode, realmente não vai poder não. Mas se você acreditar que pode, meu amigo, sai do meio, você arrebenta. Você arrebenta, é só você crer por dentro que você pode. E você arrebenta. Agora, se você acreditar que você é coitadinho, meu amigo, então esquece. Você já creu que não pode, então você vai ficar onde você está para sempre. E vai carregar quem estiver perto de você também. Então, não seja o jumento. Não tenha pena do coitado, porque se você tiver pena do coitado, você fica no lugar dele. Ô, mensagem horrível. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e que você prospere. Amém.